Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, nos sentimos muito felizes com o apoio que temos recebido aí ao longo das semanas, nesse momento de pandemia, em que nos obriga a manter o distanciamento, a não abrir as portas das nossas casas espíritas, mas temos, através da tecnologia, a oportunidade de estarmos juntos, de compartilharmos juntos das palestras, dos passes, das preces e, graças a Deus, nós estamos aprendendo a orar, a mentalizar, a receber algo do alto através dessas reuniões à distância. A doutrina espírita já nos ensina isso há muito tempo, que o nosso pensamento é tudo. Então, hoje estamos obrigatoriamente exercitando essa nossa capacidade de, através do pensamento, acolher, recepcionar as energias boas do mundo espiritual. Nesta noite, nós teremos como palestrante a nossa companheira Ivana Raiski, que vai trazer para nós o tema O Compromisso do Trabalhador Espírita com Jesus. Tema muito atual, um tema que nos chama a atenção, nos desperta para uma realidade e que não podemos deixar de lado, não podemos esquecer. Qual foi o compromisso nosso antes de virmos para cá, para nossa terra maravilhosa, para essa escola maravilhosa? Qual o compromisso que fizemos com Jesus Cristo? Somos cristãos, somos espíritas, façamos com que estas palestras, essas nossas conversas de segunda-feira possam chegar ao maior número de pessoas, para que não fique somente entre nós. Esse também é o momento que podemos aproveitar para a divulgação da doutrina espírita. Até pouco tempo, a tecnologia das redes sociais, das plataformas virtuais, era uma preocupação muito grande para os pais, para os avós, em relação aos seus filhos, aos jovens. Como utilizar bem essa ferramenta? A gente tinha muito receio de que os nossos filhos estivessem somente fazendo uso indevido, inclusive com muitas orientações através da imprensa que os pais tomassem cuidado. Então a gente via a tecnologia como algo maravilhoso, mas algo muito perigoso. E veio essa pandemia e nos mostra que, se quisermos, podemos fazer um ótimo uso dessa tecnologia de transmissão, de conversa através desses programas que já estão aí pululando, o Zoom, Teams e outros mais, que nos permitem conversar e nos comunicar, mesmo estando em localidades diferentes, em ambientes diferentes. Então vamos nos preparar para ouvirmos a palestra da noite, a mensagem da noite, também já preparando a nossa intimidade para que nós possamos, ao final da palestra, participarmos do passe à distância, da fluidificação da água, e também nós todos, aonde estamos, podemos emitir bons pensamentos àqueles que nós desejamos o bem ou que esteja precisando de uma prece, de receber uma carga de fluidos renovadores. Tudo é possível quando a nossa fé está à frente dos nossos desejos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, tranquilizar o nosso íntimo, a nossa mente, os nossos corações. Vamos elevar o pensamento a Jesus, o Divino Mestre, rogando a tua proteção e o teu auxílio para todos nós, para os nossos lares,
para os lares daqueles que nesse momento vamos direcionar os nossos pensamentos a eles, sejam eles familiares, conhecidos. Que os benfeitores espirituais possam, através desse encontro virtual, coletar energias em nós, energias positivas, que serão levadas aos hospitais, aos locais de sofrimento, para que essas energias boas possam contribuir na recuperação dos doentes encarnados e também dos doentes desencarnados. Senhor Jesus, ilumina a nossa noite, a nossa semana, ilumina todos nós, nos permita, Senhor, que desse encontro possamos adquirir forças, energias, para seguirmos adiante, seguirmos em frente, lutando, nunca esmorecendo diante das dificuldades, sempre com muita fé e muita esperança em nossos corações. Te rogamos, Senhor, que a Tua luz e que a Tua paz esteja sempre em nós, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. André Luiz. Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos juntos aqui nesta ocasião para refletirmos um pouco sobre o papel do trabalhador espírita e o seu compromisso com Jesus. Será que nós nos comprometemos antes, lá no plano espiritual, em sermos trabalhadores de Jesus aqui na Terra? Qual é a nossa responsabilidade diante disso? A partir de agora, então, nós vamos refletir juntos neste aprendizado, nessa troca de experiências, aprendendo a doutrina espírita. Eu vou compartilhar um arquivo, tá? Para que nós possamos aí conduzir o nosso pensamento. E nós vamos hoje, a nossa reflexão hoje, é sobre o trabalhador espírita e o seu compromisso com Jesus. Será que é tão fácil assim ser um trabalhador espírita? Trabalho voluntário, faço quando posso, faço quando dá. E a responsabilidade, como é que fica? Então, nós vamos hoje refletir um pouco sobre isso. Primeiro, é importante nós lembrarmos o seguinte: o que é o Espiritismo?
E aí nós vamos buscar exatamente nos livros, nos livretos que nos orientam, né? No caso, esse é um livreto da FEB, orientação sobre o que é o Espiritismo, e aí lá nos diz assim: o Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec. As obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, quais sejam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, nessa ordem de publicação. A primeira obra espírita publicada foi no dia 18 de abril de 1857. Portanto, há mais de 160 anos era lançada a primeira obra espírita que deu surgimento à doutrina espírita ou espiritismo, ou doutrina dos espíritos, conforme nós a conhecemos. Mas o espiritismo, segundo Allan Kardec, e está lá no livro O que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, ele diz que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Vejam só que interessante, como ele sintetizou aí um conceito para dizer o que é o espiritismo. Porque realmente o espiritismo é essa ciência que trata da natureza dos espíritos. Nós observamos em O Livro dos Espíritos, que contém toda a base da doutrina espírita, que nós somos todos espíritos criados por Deus, da mesma forma, simples, ignorantes, destinados à perfeição. Deus nos dota de livre-arbítrio e nós temos, então, com o livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós coordenamos, nós comandamos o nosso processo evolutivo. Por isso que vai depender de nós, se nós vamos evoluir mais rapidamente ou mais demoradamente. Porque estamos submetidos a uma lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que faz com que nós sejamos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. Então, aquele ditado que diz que quem planta, colhe, é muito verdadeiro. E quem planta, colhe o que plantou. Então, quem planta arroz só pode colher arroz. Então, nós estamos o tempo inteiro semeando, plantando, e nós colheremos de acordo com aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Assim como hoje estamos colhendo também os frutos da nossa semeadura, né, no passado. Então, a natureza dos espíritos, né, como seres imortais, progressivos, com essa evolução progressiva, a origem deles, né, criados por Deus, e o destino, a perfeição. E isso também nos ensina e nos esclarece o porquê de nós estarmos aqui. Aqueles questionamentos, aquelas dúvidas da humanidade que nós sempre tivemos, não é? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Onde nós estávamos antes de renascermos aqui na Terra? Será que nós existíamos? E se existe a vida após a morte do corpo, para onde nós iremos? São perguntas que o homem sempre se fez. Outras perguntas: por que existem tantas desigualdades? Por que pessoas nascem com todas as condições para terem uma vida tranquila, com saúde, com inteligência, com beleza, com famílias e lares estruturados, ao passo que outros enfrentam tantas dificuldades desde o início, às vezes com deformidades, com doenças mentais e tantas outras problemáticas? Então, o Espiritismo, ele vem nos mostrar, não é, todas as respostas para essas indagações da humanidade, e ele nos mostra como é que nós nos relacionamos, nós encarnados, com os nossos irmãos desencarnados. Então, é fantástico, né, gente? O Espiritismo é uma doutrina que nos explica, nos esclarece e, consequentemente, nos consola, nos ajudando a enfrentar todas as dificuldades da vida. Qual que é a finalidade do Espiritismo? Será que a finalidade do Espiritismo é realmente só contar isso tudo para a gente? Só dizer que nós não vamos morrer, que nós continuaremos vivendo? Isso também. Mas veja só, a finalidade do Espiritismo é tornar melhor aqueles que o compreendem. Percebem por que nós precisamos estudar o Espiritismo? Porque nós precisamos compreender os seus ensinamentos. Kardec disse para a gente que não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Então, o Espiritismo nos conclama a termos uma fé raciocinada, que é diferente da fé cega. A fé cega é aquela que aceita qualquer coisa sem questionamento. A fé raciocinada, não. Ela questiona,
e ela quer entender o porquê das coisas, não é? Esforcemo-nos para dar o exemplo e mostremos que para nós a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão quebrar-se as armas da malevolência. Então, o Espiritismo, na verdade, a finalidade dele é nos ajudar no nosso processo de transformação moral, para que sejamos pessoas melhores. Essa é a finalidade principal. Então, é importante que nós saibamos diferenciar muito bem a doutrina espírita do movimento espírita. Porque a doutrina dos espíritos, ela é perfeita. Ela é a base, o alicerce do nosso edifício doutrinário, do nosso processo evolutivo, né, do nosso conhecimento. O movimento espírita é aquilo que nós espíritas fazemos. São as ações e as atividades dos espíritas. Portanto, o movimento não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então, consequentemente, as nossas ações como espíritas, fazendo esse movimento espírita, é claro que ela será cheia de erros, de enganos, de equívocos, que são ainda inerentes ao nosso estágio evolutivo atual. E a prática espírita? Nós temos que ter muito cuidado com o que é e o que não é espiritismo, né? Cuidado com práticas não espíritas. O que é a prática não espírita? É a prática que não está de acordo com a codificação de Allan Kardec. Então, o espiritismo, ele não tem sacerdotes, nós não temos hierarquia nenhuma. É uma construção solidária, de um ajudando o outro. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão, de que deve ser adorado, Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então, nós não temos nenhum tipo de ritual, não existem dogmas, não existem nenhum tipo de aparato, de vestimenta, não é? Os nossos trabalhadores são voluntários. Então, o presidente da Casa Espírita é voluntário, o presidente da Federação, da Liga, todos voluntários, porque nós damos aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, o amor que nós temos pela humanidade, por Deus, por Jesus, pela doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, gente, isso aqui é uma coisa fantástica. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Ele não é proselitista. Nós não estamos interessados em converter as pessoas. Mas nós temos certeza que o ensinamento que o Espiritismo nos traz, ele certamente será útil para todas as pessoas, independentemente de terem ou não religião, ou de qual religião sigam. Porque o Espiritismo nos traz a lei divina de uma forma maravilhosa, de uma forma que nós consigamos compreender a justiça de Deus para a nossa vida, nos fortalecendo a crença na imortalidade da alma. Aliás, muito além da crença, a certeza, porque nós não temos a menor dúvida, não é? É uma certeza que nós temos disso. A prática espírita é gratuita, exatamente o que nós falamos, né? Nós temos o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário, ele gera muita responsabilidade. Não é porque é voluntário que eu faço quando eu quero, quando eu estou disposto, sabe? Então, por exemplo, eu assumi um compromisso com a Casa Espírita de que eu irei todas as semanas, naquele determinado dia, naquele determinado horário, para realizar uma tarefa. Os companheiros, a organização da casa, conta comigo. Então, se eu não vou, com certeza eu vou interferir na qualidade do trabalho realizado naquela ocasião. Então, nós realmente temos que ter essa responsabilidade de só faltarmos em casos realmente necessários, em que nós não tenhamos a possibilidade de cumprir, e sempre avisar para que os companheiros possam, né, providenciar alguém que possa nos substituir naquele dia, naquele momento. Então, é muita responsabilidade. Não é porque é voluntário que não tem a responsabilidade. A partir do momento em que eu me voluntario, eu assumo um compromisso. É como se eu fosse um empregado, um assalariado, que preciso cumprir com as minhas obrigações. Nós temos algumas orientações muito importantes para nós, para a nossa reflexão como trabalhadores espíritas. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de agosto de 1865. Lembrando que a Revista Espírita foi escrita por Allan Kardec, né, por 12 anos consecutivos, e traz muitos ensinamentos para nós espíritas. Então, a Kardec nos lembra aqui, olha, portanto, é acima de tudo pelo seu melhoramento individual,
que todo espírita sincero deve trabalhar. Percebem já no começo? A nossa atividade como voluntários, primeiro, ela é importante para nós. Nós somos os principais beneficiados. Nós somos quem mais ganhamos em fazer o bem e ajudar as pessoas. Só aquele que dominou suas más tendências aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Aquilo que Kardec falou, né? A finalidade do espiritismo nos ajudando a sermos pessoas melhores a cada dia. Com relação à responsabilidade, Emmanuel nos diz assim: Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Nós estamos com o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, buscando a simplicidade dos primeiros cristãos. E isso é muita responsabilidade. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Emmanuel. Então fica aí Emmanuel nos chamando a responsabilidade do nosso compromisso. E as bases do nosso trabalho, sempre nós buscaremos na doutrina espírita, nas obras de Allan Kardec. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. Mais uma vez, Emmanuel chamando a nossa atenção para que nós sejamos fiéis aos princípios da codificação espírita. Gente, não podemos inventar moda no centro espírita. Não é o espiritismo a moda da casa. O espiritismo, ele segue princípios e nós temos que ser fiéis. Isso é muito importante. E aí nós encontramos mais uma vez Emmanuel, no Seara dos Médiuns, que diz assim: seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Porque quando nós começamos um trabalho voluntário na casa espírita, muitas vezes nós vamos, por quê? Porque nós queremos nos integrarmos ali com aquele grupo, nós sentimos a necessidade de fazer algum tipo de trabalho voluntário, até uma cobrança que nós fazemos conosco mesmo. Mas então, isso começa, de repente, a não ser algo que eu sinto que eu preciso fazer, mas algo que me dá alegria em fazer. Exatamente por quê? Porque nós amamos aquele trabalho. Nós amamos, consequentemente, as pessoas que nós atendemos ali. Então, o amor é importante na nossa atividade. E quem é o trabalhador espírita? Allan Kardec perguntou: como se reconhece o verdadeiro espírita? E os espíritos disseram: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E nós colocamos aí uma foto do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é um exemplo de trabalhador espírita, que não descansa, vive o tempo inteiro nos ajudando na organização e estruturação do movimento espírita de unificação no Brasil. E a conduta do trabalhador espírita, como é que deve ser? Bom, no meio espírita, lembremos da recomendação do Espírito Verdade: amai-vos e instruí-vos. Precisamos estudar, precisamos desenvolver o amor, a afetividade, a fraternidade nos relacionamentos. A caridade deve começar entre nós, auxiliando-nos uns aos outros. Vamos olhar primeiro para aqueles que estão mais próximos de nós. Não nos esqueçamos da caridade daqueles que estão conosco na jornada. E lembrando que nós não somos ainda espíritos elevados, nós somos espíritos imperfeitos. Então não queremos exigir do outro uma perfeição que nós também não temos. Precisamos lembrar que cada um dá aquilo que tem. Então, compreendendo dessa forma, nós não vamos desrespeitar as pessoas e exigir delas o que elas ainda não conseguem nos dar. A fraternidade deve ser um sentimento permanente entre nós. Nós podemos criticar, não concordar com as ideias, divergir, mas sem que com isso nós percamos a fraternidade entre nós, não é? E aí nós temos que no meio espírita, até o dividir será multiplicar. E quantas vezes nós estamos reclamando exatamente sobre aquilo que nós poderíamos estar fazendo? Às vezes estamos criticando os dirigentes espíritas, os trabalhadores, mas e nós? O que nós temos feito para ajudar? Qual é a nossa contribuição?
E será que se eu estivesse na posição do outro, eu faria melhor? Eu faria diferente? Nós precisamos pensar nisso, né? A conduta do trabalhador espírita, ele é o representante do bem junto à sociedade e terá o dever de ser uma criatura educada, disciplinada em todos os departamentos da vida. Gente, isso quer dizer que nós não somos espíritas somente no centro espírita. Nós somos espíritas o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, nós temos que nos policiar, termos muito cuidado, porque muitas vezes, quando nós estamos ali naquele ambiente fraterno da casa espírita, nós nos comportamos exemplarmente. Mas depois em casa, com a nossa família, nós somos pessoas irracíveis, nós somos irritados, agressivos. No nosso ambiente de trabalho, nós somos mal-humorados. Às vezes somos aqueles que no trânsito cometemos barbaridades no trânsito. Somos aqueles que furam a fila do banco, que fura a fila do caixa do supermercado, aquele que quer levar vantagem em tudo, que não se preocupa com o outro. Nós nunca podemos nos esquecer daquele ensinamento de Jesus que disse que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Então nós temos que ter essa conduta o tempo inteiro na nossa vida. Porque já imaginaram o quanto seria constrangedor nós sermos identificados, né, cometendo um ato que não seja ético, que não seja legal, e a pessoa olhar e dizer assim, nossa, mas aquela pessoa lá, justo aquele que lá no centro faz aquelas palestras, ou aquele que aplica o passe, ou aquele que é o dirigente. Então nós temos que ter um policiamento nas nossas ações, porque nós falamos daquilo que nós acreditamos, né? Se nós temos a crença, se nós temos a certeza do que a doutrina espírita nos traz, nós temos que lutar para colocar isso em prática. Vejam bem, lembrando, nós não somos perfeitos. Então é luta, é tentativa. Nós não podemos desistir de tentarmos sermos melhores a cada dia. Na família, valorizar a família. Trabalhar para fortalecer a estrutura familiar, porque assim nós estaremos fortalecendo a própria sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Então, nós precisamos defender os princípios familiares. Nós precisamos aprender a conviver com os nossos familiares. Porque nós não fomos colocados nesta família, neste lugar, por acaso. Nós temos aquilo que nós precisamos. Nós temos do nosso lado as pessoas que nós precisamos. Então, precisamos valorizar a experiência da família. O Evangelho nos recomenda, lá no capítulo 17, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. É o esforço diário, conforme Santo Agostinho nos recomendava, todas as noites antes de dormirmos, que nós repassemos tudo que nós fizemos durante o dia. E aí nós vamos identificar onde nós erramos, onde que nós precisamos melhorar. Não é? Esse é o processo do autoconhecimento, que é tão importante para todos nós. E qual é o perfil ideal do trabalhador espírita? Vejam bem, é o perfil ideal, é o que nós devemos buscar. Primeiro, ter uma boa moral, não é? Ter comportamentos que sejam adequados com a crença que nós defendemos. Recorrer sempre à prece, porque a prece, ela é um mecanismo que nos aproxima de Deus, nos aproxima dos bons espíritos, nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Então, nós devemos sempre recorrer à prece sem contraindicação, quantas vezes precisarmos e quisermos durante o dia. É preciso gostar de gente, ter interesse fraternal pelas pessoas, querer ajudar, ter empatias, colocar no lugar do outro. Isso também é necessário para que nós possamos fazer com amor aquela nossa atividade. É preciso ter equilíbrio emocional, porque muitas vezes nós estaremos lidando com pessoas adoecidas, que chegam à casa espírita completamente desequilibradas, às vezes com processos obsessivos terríveis, e essa pessoa começa a nos ofender. Então nós temos que entender que aquilo não é pessoal contra nós. Aquele irmão, ele está doente, ele está passando por um momento difícil, e nós temos que ter equilíbrio emocional para superar aquela dificuldade e ainda conseguir ajudar aquele irmão. E é claro, gente, precisa ter conhecimento da doutrina espírita,
Porque como é que eu posso ser um trabalhador de Jesus se eu não conheço a sua doutrina? Então é preciso ter o hábito do estudo. E a gente nunca para de estudar. Sempre estudando. Porque nós sempre temos o que aprender, né? Isso é muito importante. É preciso também ter um bom tato psicológico e, acima de tudo, saber ouvir. Às vezes as pessoas precisam de um ombro amigo, de alguém com quem falar e desabafar. Por isso, o atendimento fraterno nas nossas casas espíritas é tão importante e tem ajudado tanta gente. Então, nós precisamos ter uma escuta solidária, não é? Aquele ombro amigo para que a pessoa possa falar e desabafar. E aí, tendo cuidado, que não somos nós que vamos resolver os problemas das pessoas, mas é o Espiritismo, o ensinamento que ele traz é que vai dar a condição necessária para que a própria pessoa resolva o seu problema. E aí, nós pensamos, né? Qual é a tarefa mais importante da casa espírita? O que é que vocês acham? É aquela que é feita com amor. Todas as tarefas são importantes. Todas aquelas que são feitas com amor são muito importantes. Então, nós queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, rogando a Jesus que nos fortaleça na fé, para que nós possamos cada vez mais estarmos comprometidos com Jesus, com o seu trabalho e com a sua seara. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concede de sermos os seus trabalhadores. Um grande abraço. Boa noite, queridos irmãos. Depois dessa palestra maravilhosa, com tantos ensinamentos, vamos à última parte dos nossos trabalhos dessa noite, com o passe à distância, as vibrações e a fluidificação da água. Então vamos acerenando os nossos pensamentos, procurando esquecer todas as preocupações, as dificuldades, e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, pensando com muito amor em nosso querido Mestre Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, buscando a figura desse querido Mestre em nossa memória. E vamos agradecer pelo dom da vida, por termos a oportunidade de estar aqui, vivendo na Terra, nesse momento tão importante de transição planetária. E vamos pedir a nosso Mestre Jesus que nos auxilie para podermos cumprir a nossa maior missão nessa vida, que é a nossa reforma íntima. Que possamos combater, Mestre amado, tudo aquilo que há em nós que pode ser modificado para melhor. Que o Senhor nos auxilie, Mestre, para que possamos identificar nossas más características e que possamos a cada dia evoluir e nos modificar. Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida, Senhor, confiantes naquilo que nosso Pai maior nos pediu e que está exemplificado na maior oração que nós recebemos, que é o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Pai. Ajuda-nos a confiar
na tua vontade e nos desígnios que o Senhor nos coloca. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que não aceitam a tua vontade, Senhor, e que se revoltam, que se entregam ao desânimo, à tristeza, para que o Senhor atue sobre essas vidas com o teu amor e a tua safirina luz. Para isso, Senhor, ensina-nos a te seguir verdadeiramente, a confiar em ti. Ajuda-nos, Senhor, mostrando o caminho correto. Ilumina os nossos passos, Mestre amado. Carrega-nos, Senhor, em seus braços, naqueles momentos difíceis em que nos sentimos fracos, para prosseguir a caminhada. Mestre, entra em nossos lares com o teu amor, trazendo a tua luz, capaz de provocar a união e a harmonia. Ilumina os nossos familiares, nossos entes queridos, para que também eles possam confiar em ti e te seguir. Mestre querido, olha com amor e carinho para o planeta em que tu és o comandante. Que teu amor possa atravessar todos os cantos desse nosso planeta, atingindo as pessoas com a arma do amor, da luz, da fraternidade universal. Apacenta a natureza que vem castigando o planeta. Ilumina todas as crianças que são o nosso futuro. Protege os animais e todas aquelas pessoas que são indefesas ainda e que precisam da sua proteção e do seu amor. Mestre querido, nós não podemos nos cansar de forma a esquecer os teus ensinamentos. Que a tua palavra, Senhor, possa ser o nosso lema. Ilumina os nossos inimigos, nossos desafetos, que muitas vezes são colocados muito próximos de nós. Ajuda-nos, Mestre querido, a perdoá-los e que eles também, percebendo o nosso esforço, se esforcem em nos perdoar. Que tenhamos ainda a oportunidade de andarmos de mãos dadas com esses nossos irmãos, enquanto há tempo. Te rogamos pela nossa casa de oração para que o Senhor sustente os nossos trabalhadores, nossos frequentadores, para que todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento sintam a tua luz em suas vidas, recebendo o passe à distância. Fluidifica as nossa água, Senhor, para que ao sorvê-la possamos te sentir em nossos corações. Continua nos iluminando, Mestre, nessa caminhada. Não desista de nós, Senhor, ainda que possamos estar errados, realizando ações erradas. Ajuda-nos ainda assim, Mestre querido, porque necessitamos
do teu perdão e da tua misericórdia. E permanece conosco, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. É com muita alegria que nós terminamos os nossos trabalhos dessa noite, desejando que todos estejam na luz de Jesus. Uma boa noite a todos.